Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vayeri. Ele viveu a última Parashá do livro de Gênesis, Bereshit, e vamos de Gênesis 47, 28 até os 50, 26 para terminar o livro. E nesta Parashá nós vamos falar sobre o peso da palavra profética. Eu gostaria de te mostrar algumas coisas, porque a gente percebe uma coisa muito interessante dentro desse escopo da palavra profética, irmãos. Porque quando a gente fala de profecia, o que as pessoas têm ideia é daquele reteté, aquela coisa que sai pulando, saltando e etc, etc. Mas profecia é muito mais do que isso, tá? A profecia, ela traz alento ao coração, ela traz algumas vezes direcionamento, algumas vezes ela vem para dar uma sacudida na gente e para mostrar para a gente que todas as promessas que foram feitas no passado, elas estão vivas e prontas para serem realizadas em nome de Yeshua. Então, quando a gente fala de profecia, nós estamos falando de algo assim bem acima da média, acima do normal, tá? Do que a gente vive hoje, obviamente, porque, infelizmente, a gente tem uma situação que o pessoal chama de profetada, né? E você sabe muito bem o que é isso, né? Quando alguém abre a boca e sai falando aí e envolve uma pessoa ou uma igreja inteira e com uma situação em que gera, né, uma ansiedade no coração das pessoas e tudo mais. Então, a profecia, ela é algo muito, muito lindo. E quando a gente fala de profecia, eu quero mostrar para você como que a profecia ela pode mudar o rumo de uma pessoa, de uma família ou até de uma nação. Ok? Então, eu quero mostrar isso para você aqui dentro da Torá. Te mostrar algumas coisas que aconteceram lá atrás, nessa Parashá, e que estão reverberando e estão se cumprindo ainda nos dias de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você é a profecia a nível de família, ok? Então, eu quero pegar aqui o exemplo de Yosef e seus filhos, Manassés e Efraim. Então, Yosef levou os meninos, que já eram homens, não eram meninos, né, já eram homens, ele recebeu uma notícia que o pai dele estava enfermo. E ele tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Tá? E alguém disse para Jacob assim, eis que Yosef, o teu filho, vem a ti. Esforçou-se então Israel, que é Jacob, sentou-se na cama e ficou preparado para receber o filho. E quando o filho chegou, ele trouxe juntamente com os filhos, e Jacob, quem são esses? São os filhos que o Eterno me deu. Então, ele vai dizer assim, bom, eu vou agora orar por eles, né? Eu vou abençoar a vida deles. E aí, na hora da oração, Yosef coloca propositalmente Manassés do seu lado esquerdo e Efraim do seu lado direito. Por quê? Porque como eles estavam de frente para o pai, Jacob colocaria a sua mão direita sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim. E Jacob não estava enxergando muito bem, entendeu? Mas também não estava cego, porque o Espírito Santo, o Espírito dos profetas estava sobre ele de uma forma muito forte, uma forma muito intensa. E aí vai acontecer uma coisa interessante, irmãos, porque na hora de dar a bênção, ele troca. Ele cruza as mãos e Yosef, quando tenta argumentar com ele diz assim, eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Mas você pode ter certeza que o menor, ele vai sobrepujar em muito o maior. E a bênção que ele vai receber também vai ser diferenciada. Então, eu quero te mostrar como é que isso aconteceu, porque é muito interessante, irmãos, quando nós tomamos isso e vemos o seguinte, como o Senhor vai de Efraim
trazer algo muito espetacular para os nossos dias. Então, o meu foco aqui é mostrar o que aconteceu profeticamente e o que isso vai redundar para nós hoje, ok? Então, vamos lá. Veja bem, quando ele vai abençoar os meninos, ele usa uma palavra em hebraico que é barak, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. E a gente vai lembrar o seguinte, que Yaakov toma os meninos para ele, ou seja, ele vai tirar Yosef, depois a gente vai ver que ele vai tirar Levi, tá? Porque Levi vai servir a um outro propósito, e eles vão entrar no lugar desses dois para compor as 12 tribos. Então os dois são considerados agora filhos dele. E isso no judaísmo antigo é muito comum. É muito comum um avô chamar o neto de filho. Entendeu? Então isso não é uma coisa assim, ele fez pela primeira vez. Não, isso é muito comum acontecer. Então, quando a gente pega esse texto, a gente começa a ver o seguinte, que a bênção do Senhor viria da seguinte forma. Ele diz assim, falando sobre a bênção que ele ia dar para os meninos. Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, falando de Manassés. E também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E a palavra que eles usam aqui no hebraico, que a Torá usa para nações, é goi, ou seja, os descendentes de Efraim, eles seriam uma nação, ou várias nações, uma multidão de nações, que perderiam a sua característica judaica. Lembrando que Efraim nasceu aonde? No Egito. Então Efraim não conseguiu participar de tudo aquilo que Yaakov transmitiu aos seus filhos, dos ensinamentos de Torá, dos ensinamentos sobre o Eterno, das experiências que ele teve com o Eterno. Mas Efraim agora, ele é trazido por Yosef para esse contexto. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante, que quando nós pegamos os descendentes de Efraim, o que aconteceu com eles foi justamente isso. Porque Efraim, lá no livro do profeta Oséias, são as 10 tribos que se perderam. Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso para você poder entender o seguinte, que hoje essa profecia, essa troca que Yaakov fez entre Manassés e Efraim, colocando Efraim acima de Manassés, está causando um resultado profético hoje dentro do corpo do Messias, da parte da igreja. Porque Efraim significa duplamente frutífero, tá? Então, olha só que coisa extraordinária. Se você para pensar na igreja, quem é a igreja? Ela é um organismo vivo que está se multiplicando, está frutificando. E é tão lindo isso, que nós fazemos uma oração pelos nossos filhos a cada Shabat. E a oração é, Elohim te faça igualar a Efraim e a Manassés. Então, a oração que nós fazemos, nós já concordamos profeticamente com aquilo que Yaakov fez, corroborando, confirmando essa profecia e colocando Efraim, que são os judeus que perderam a sua identidade e que estão debaixo da igreja, estão retornando agora, acima do irmão. E para que ele seja duplamente frutífero. Então isso é muito espetacular, irmãos, uma coisa muito linda. E esta palavra profética, que mudou os destinos desses dois jovens, ela está reverberando até hoje nas nossas vidas. Se você parar para pensar,
essa profecia ainda está se cumprindo. Por isso que a questão profética não dá para fechar a profecia. Não dá para a gente pegar e enlatar a profecia e dizer assim, a profecia é isso aqui. Porque quando uma palavra sai da boca de um profeta, essa palavra ela é muito intensa, ela causa um rebuliço, porque ela sai do mundo espiritual, entra na boca do profeta, o profeta abre e dispara. E quando ele dispara, ele cria ambientes, situações, ele cria expectativas e traz o mundo espiritual para o físico. Ele gera coisas que não aconteceram, porque quando aquela palavra sai da boca do profeta, ela não sai como uma palavra, ou não como uma palavra comum, mas ela sai como uma palavra com força criadora. Obviamente que eu estou falando de profeta, de gente que tem o reconhecimento profético. Ok? É isso que eu estou falando. Esse tipo de situação gera. Então, quando você abre a boca, você que é sacerdote, que nós estamos falando aqui do patriarca, o sacerdote maior da família, Yaakov. Quando esse homem abria a boca, o Eterno fazia cumprir aquilo que ele dizia. E aqui ele vai pegar esses dois meninos, vai trazer para si, ou seja, vocês agora são Israel. Vocês não são mais filhos de Yosef, vocês são meus filhos. Então, Yosef vai ter a bênção através de vocês dois. Então você perceba que Yosef foi tirado desse contexto e os filhos foram no lugar. Isso também é muito interessante, porque nós vamos perceber o seguinte, que o homem de maior relevância na nação de Israel, naquela época, foi Yosef. A nação ainda não tinha sido formada, mas ele já tinha uma relevância muito grande. Então, quando a gente fala de nação, eu estou falando de uma nação espiritual, que estava em formação, e ele era, digamos assim, o cabeça da nação. E tudo o que ele passou se alinha com aquilo que o Messias haveria de passar, o Mashiach haveria de viver. Então você vê agora que esses dois filhos, eles representam aqui a prole que ele teve no Egito. Menashe, aquele que me faz esquecer. Ou seja, eu quero me livrar de toda a angústia, de todas as mazelas espirituais, emocionais que eu tive, porque Yosef, emocionalmente, ele foi uma pessoa que sofreu muito, assim como Yaakov. Então, o que precisa acontecer conosco? Nós precisamos primeiro ser curados emocionalmente. E aquele filho curou ele, para depois a gente ser duplamente frutífero. Então isso é necessário acontecer, isso é necessário estar presente na nossa vida diária. É necessário que eu e você estejamos alinhados com o Espírito Santo, para que a gente possa abrir a nossa boca com propriedade depois de ter sido curado. Porque gente ferida, quando abre a boca, fere, entendeu? Mas quem foi curado, quando abre a boca, edifica, traz cura, traz libertação, traz salvação. Por isso é que é importante que nós sejamos curados primeiro, antes da gente dar fruto. É necessário que nós possamos nos reunir com pessoas que tenham esse perfil. Se você está em algum lugar, uma igreja, uma sinagoga, algum lugar onde você está, você precisa primeiro ser curado, antes de você querer chegar, trabalhar, fazer aquele monte de coisa. Ah, Rabino, mas tem hora que não dá tempo, tem hora que a gente precisa pegar e trabalhar. Eu até entendo a necessidade. Uma igreja, uma congregação, uma sinagoga precisa muito de ajuda. Mas antes de você se lançar ao trabalho, permita-se ser curado, permita-se ser sarado, permita-se ser ensinado, para que você possa depois caminhar junto com esses irmãos de uma forma diferenciada. Yosef precisou que Manassés viesse para que ele fosse curado.
Depois ele frutificou ainda muito mais. Então o objetivo é justamente esse: sermos primeiramente curados para que depois nós possamos dar frutos. E você vai perceber uma coisa muito interessante. Yaakov, ele já tinha sido curado quando ele encontra Yosef. Então você vê que coisa impressionante. E Yosef, quando encontra com o pai, ele já tinha os meninos. Então veja que coisa linda, os dois estavam curados e o encontro deles foi algo espetacular. Porque o choro que houve, a emoção que cercou aquele encontro, não foi de dor, mas foi de alegria, porque já havia cura entre eles. Então é muito importante que nós possamos trabalhar esse aspecto e permitir que outras pessoas sejam canais de cura para mim e para você. Se você disser assim, ah, Rabino, mas o senhor não precisa de cura em nada, imagina, o senhor está no ministério há mais de 40 anos, o senhor não precisa de nada. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós ainda precisamos de cura. Existem coisas que o inimigo trouxe que ainda precisam ser completamente curadas e sanadas. E eu não estou falando disso só de mim, eu estou falando isso de todos. Não existe homem perfeito nesse mundo. Todos nós temos necessidade da cura. Todos nós temos necessidade desse reencontro conosco e com aquilo que nos feriu, para que a cura venha sobre nós. E aí você vai ver que as profecias de Yaakov, ele fala, quando ele reúne os filhos lá em Gênesis 49, ele diz assim: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então ele está falando dos últimos dias, amados. Justamente o tempo que nós estamos vivendo. Quando ele inicia aquele bate-papo, né? Porque foi uma coisa muito assim, é muito interessante a forma como ele está diante dos seus filhos, profetizando. É muito interessante porque é o tipo de profecia que nós não estamos acostumados a receber. Porque ela não tem aquele escarcéu todo, ela não tem a língua estranha, ela não tem nada disso. Ela tem um homem gozando da plenitude das suas faculdades mentais e espirituais e emocionais, que ouve aquilo que o Espírito Santo está dizendo a ele e entrega. Ouve e entrega. Então isso é muito interessante. O Midrash diz que ele olhou para os filhos e a palavra profética não vinha a eles. E ele perguntou: meus filhos, vocês estão em pecado? Vocês estão com algum problema? E os filhos dele recitaram o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E aí o complemento Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Então você vê que eles já tinham noção, inclusive do Shema. Eles entenderam que a santificação da vida deles passa também por esse estado de pureza, de crer no único Deus, no único Senhor. Tudo isso eles já sabiam, isso não era novidade para eles. E quando Yaakov começa as suas profecias, ele começa com Ruben, e ele vai liberando palavras que vêm para Ruben, e ele fala uma coisa interessante sobre Ruben, que apesar de Ruben ser o seu primogênito, ele não seria o mais excelente, porque ele subiu ao leito do pai. Ou seja, Ruben, no momento da sua vida, acabou errando de uma forma muito grosseira com seu pai. E isso, no momento da palavra profética, pesou para ele. Houve um peso porque era preciso que Ruben pudesse entender que ele, como primogênito, não poderia fazer o que ele fez. E você vê que aquilo que aconteceu com Ruben foi tão intenso que quem fez o papel do primogênito não foi Ruben, foi Yosef.
justamente, e veja bem a capacidade do profeta, justamente Yosef que recebe do pai uma túnica colorida, uma túnica que destacava ele dos demais irmãos. Veja que coisa interessante, quando ele tinha 17 anos, apenas isso aconteceu. Então ele já era o destaque profeticamente falando, e agora ele está consumando só esse destaque, porque ele já está cuidando da família, ele está fazendo tudo pela família. Então veja como isso é extraordinário, como o Senhor vai provando o coração da gente e vai nos colocando nas posições que Ele deseja, mas ao mesmo tempo, alguns erros que são cometidos, eles comprometem a nossa caminhada. Quando ele chega em Shimeon e Levi, ele fala sobre espalhá-los por Israel, e que os instrumentos deles eram instrumentos de furor, de raiva, as espadas deles. Então você vai ver uma coisa muito interessante que vai acontecer também. Essas tribos elas foram também espalhadas, e Levi, o que vai acontecer com Levi? Levi era o mais bravo. O que o Senhor fez com Levi? Vou trazer você e vou colocar você no ministério. Você vai ser o meu braço direito, você vai ser o braço religioso de Israel. De você vão sair os sacerdotes e aqueles que vão dar apoio ao sacerdócio. E Levi acabou sendo aquele que tem um relacionamento profundo com o Eterno. Obviamente que tem um princípio por trás disso. O camarada ele é muito bravo, o camarada ele é muito encrenqueiro, ele fala mal do Eterno, fala mal da palavra, fala mal dos irmãos. Chega lá na frente ele se converte. Aí o Senhor fala assim, vem, eu vou te colocar para você ministrar, para você ser o meu servo, a minha boca aqui na terra. Isso é impressionante, irmãos. A didática de Yeshua ela é impressionante. O camarada ele é amansado, e ele é colocado daquele bravão, aquele encrenqueiro, ele é colocado para ser aquele que vai cuidar da vida dos outros. O que ia bater, fazer, matar todo mundo, agora é o que vai cuidar, é o que vai orar para ter vida, para ter cura, para ter restauração. Veja bem como o Senhor fez isso, amados. E como quando Israel se espalha entre as nações, esses homens e suas famílias, eles são levados como canais de bênçãos a todos os lugares do mundo. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso na Brit Hadashah lá no Novo Testamento. Tenha calma, eu vou chegar lá. E aí a gente começa a ver que coisa interessante. Eles são então, o ministério vai sair deles. Olha que coisa espetacular essa. E aí, irmãos, a gente vê uma outra coisa muito interessante também. Uma boa parte dos profetas eram filhos de sacerdotes. Lá na Torá, na Tanakh. E aí a gente vai ver o seguinte, que o profeta ele tem um conhecimento, ele tem um envolvimento já com a palavra do Senhor, dadas as suas exceções, mas eles eram homens que estavam envolvidos com as coisas do Senhor, entendeu? A gente tira Daniel, a gente tira Amós, a gente tira mais alguns, mas os outros eles eram envolvidos com as coisas do Senhor já. E o Senhor coloca eles num patamar um pouco maior, eleva o nível, vamos fazer você crescer. Muito lindo isso, irmãos, muito lindo isso mesmo, isso é uma coisa assim, interessantíssima. Aí depois vem Yehudá, que é Judá. Yehudá tem umas coisas assim excepcionais, falando sobre governo, falando sobre o legislador, Shiló, que é o Mashiach, entendeu? Falando sobre algumas coisas interessantíssimas, sobre a comunhão. Mas tem uma coisa em Yehudá que é algo assim impressionante. O nome Yehudá, eu vou soletrar ele para você, eu vou te contar um segredo que está dentro do nome, tá bom? O nome Yehudá em hebraico é Yud, Rei, Vav, Dalet, Rei.
ok? Yud, Rei, Vav, Dalet, Rei. Nós vamos pegar a letra Dalet, a quarta letra, e vamos tirar ela. Quando nós tiramos a letra Dalet, o que sobra? O tetragrama. E o nome Yehudá significa louvor. Então, quando eu tiro o tetragrama, porque o Dalet saiu, eu vou agora ver qual é o significado de Dalet. É porta. Então, vamos fazer uma conexão aqui. Yehudá, louvor, Dalet, porta e tetragrama, um dos nomes do Eterno. O louvor é a porta para o Eterno. Aleluia! E aí você vai perceber que dessa tribo aqui vão sair os reis, os governantes de Israel. Entre eles, nosso querido e amado David HaMelech, o rei Davi, que era expert na arte da música, criador de instrumentos musicais e um homem com a própria palavra de segundo o coração do Eterno, que um dia orou e pediu ao Senhor que mudasse o seu coração, que criasse nele um novo coração. E quando ele fez isso, ele usou a palavra, o verbo bara, que significa criar algo do nada. Então é como se David HaMelech estivesse dizendo assim, Eterno, está vendo esse coração aqui? Pecador, um coração que ainda te magoa, te frustra. Faz o seguinte, tira esse aqui, cria um novo com o teu padrão e coloca dentro de mim. E foi o que aconteceu. Por isso ele é chamado do homem segundo o coração do Eterno. Muito lindo isso, e quando a gente fala de Yehudá, nós estamos falando dessa tribo maravilhosa, que está conectada a Yeshua, ao Mashiach, e ao governo de Israel, aqueles que estariam conectados com a palavra do Eterno de uma forma muito, muito clara. Então, quando a gente fala depois de Zebulon, né? Zebulon, a profecia que ele habitaria no porto dos mares, e ele será como porto dos navios, o seu termo será para Sidom. Zebulon são os comerciantes. Aqui tem uma outra coisa impressionante. Meu Senhor, como nós, nosso povo, nós que somos judeus, gostamos de fazer um negócio. Entendeu? Tinha até um bordão, né? Lá no programa do Chico Anísio, daquele personagem judeu, né? Que ele dizia assim, fazemos qualquer negócio. E o judeu é assim. Então, o judeu, o pessoal pergunta assim, mas por que esse povo gosta tanto disso? Por que esse povo é tão rico? Porque o judeu sabe mexer com o dinheiro. O judeu sabe valorizar o dinheiro. E isso é uma coisa profética. Ele cruza os mares para fazer um bom negócio e sair com o lucro. Baruch Hashem, entendeu? Então é um povo que trabalha para poder conseguir isso. E se precisar, anda grandes distâncias para fechar um grande negócio. Baruch Hashem. Então depois nós temos Issacar, né? Issacar que seria uma outra tribo também, que é uma tribo forte, uma tribo que carregava os outros nas costas. Isso é muito interessante também, porque ele está ligado a essa força, esse poder e autoridade. Depois nós temos a tribo de Dan, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido agora por causa do nosso tempo. Dan é a tribo dos juízes, tá? Dan significa juiz. E uma coisa interessante que quando a gente tem a profecia de Dan, né? O final de Gênesis 49, 18 diz, a tua salvação espero, ó Eterno. E a palavra salvação aí é Yeshua, é a primeira ocorrência do nome de Yeshua na Torá. Isso é muito lindo, irmãos, porque essa ocorrência está ligada ao julgamento. É o Mashiach ben David, o guerreiro. O Ben Yosef é aquele que viria para sofrer, para padecer e trazer salvação. Mas o Ben David, que é o que virá, ele virá como juiz, como guerreiro, para poder impor aquilo que está escrito na palavra e julgar os inimigos nossos e de Israel. Isso é muito importante, irmãos, é muito interessante, porque a tribo de Dan é uma tribo que é especializada no conhecimento da Torá para poder julgar.
É como se fosse, irmãos, uma confraria de juízes, digamos assim, entendeu? Uma confraria de juízes, onde todo mundo é muito conhecedor de lei, de processo, sabe de tudo, e quando eles são chamados, eles fazem isso com zelo e com esmero, ok? Depois nós temos Gad, Aser e Naphtali, e essas três tribos aqui, elas têm algumas particularidades, que estão ligadas também ao local onde eles estariam alocados, dentro da terra de Israel, que seriam locais onde as produções seriam muito grandes, seriam homens também de palavras formosas, que teriam a sua dialética, né, a sua forma de falar seria uma dialética muito boa, muito linda. E depois nós temos Yosef, que é aquele que tem a profecia mais extensa aqui, na hora que Jacob está abrindo a boca. E aqui essa profecia diz tudo sobre Yeshua, entendeu? Essa profecia fala tudo sobre Yeshua. E quando em Gênesis 49, 22 começa, diz assim, Yosef é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. A palavra ramo aqui em hebraico é ben, e ela significa filho. Então Yosef é esse filho frutífero, um filho que está junto à fonte. E os seus ramos, os seus descendentes, eles correm sobre o muro. É muito lindo essa palavra profética. E a gente vai ver uma outra coisa muito interessante, que as profecias de Yosef são aquelas que tiveram um cumprimento ainda mais espetacular na vida de Yeshua. E óbvio, estão reverberando sobre a nossa vida, tá? E nós temos aí também, depois disso, Benjamim, né? Que é o filho da mão direita, que ele é o lobo que despedaça, que ele come a presa e reparte o despojo. Benjamim também é o guerreiro, né? E nós lembramos aqui, né, que Saul era benjamita. Então, o primeiro rei de Israel era o outro guerreiro, também um homem ligado a isso. E a tribo de Benjamim abriga a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos uma visão panorâmica, só para você entender um pouquinho como essas profecias ainda estão alcançando a nossa vida hoje, tá? E eu preciso mostrar uma outra coisa para você, que quando isso reverbera lá na Brit Hadashah, quando tudo isso aqui aponta lá para a Brit Hadashah, o texto que fala sobre isso, ele está lá em 1 Pedro, tá? E o texto em 1 Pedro ele é muito bacana aqui, porque ele fala assim, Pedro, o enviado de Yeshua HaMashiach aos estrangeiros e dispersos em Ponto, na Galácia, em Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele fala sobre esses irmãos que estão longe, dispersos. E quando nós pegamos esse texto e conectamos com outro texto, também da Brit Hadashah, que está aqui no livro de Tiago, que é o Jacob, eu vou ler para você Tiago 1, diz assim, Tiago, servo de Elohim e do Senhor Yeshua HaMashiach, as 12 tribos que andam espalhadas, Shalom. Você percebeu que tanto Pedro quanto Tiago e Jacob, a profecia deles, a palavra deles é para os dispersos? Mas quem são essas pessoas que estão dispersas? Para quem eles estão levando as boas novas? Quem são eles? São desconhecidos? Quando a gente lê o texto, a gente percebe o seguinte, que é tudo família. Olha só, quando Pedro fala aos estrangeiros dispersos, então, eles são estrangeiros, mas eles são da família, porque não estão em Israel. E olha só que coisa interessante, as profecias, ou as palavras deles, as boas novas sobre Yeshua, fazem parte destas profecias que eu contei para vocês. Então, o que nós estamos vivendo hoje é cumprimento daquilo que sai da boca de Jacob, depois Moshe vai profetizar sobre as tribos. Agora, os discípulos de Yeshua estão enviando as cartas com as boas novas para esse povo, que são judeus,
que estão dispersos em todo o mundo, dentro do Império Romano, e alguns deles perderam as suas características, mas ainda são judeus, porque estão dispersos, estão espalhados. Lembra de Efraim? Que eu contei para você que Efraim nasceu no Egito e que ele não conseguiu ter aquela bagagem de Torá, bagagem judaica, bagagem de vivência do judaísmo com Jacob, como os outros tiveram, seus tios? Será que você está entendendo o que está acontecendo agora, irmão e irmã? Será que você consegue compreender que a profecia que sai da boca de Jacob, ela ultrapassou tempos, ultrapassou nações? Veja que a palavra está viva. E isso, irmãos, é uma lei da física, que todo som se propaga no vácuo infinitamente ou indefinidamente. Então a palavra que saiu da boca daquele homem, aquele patriarca, que além de sacerdote era profeta, está se cumprindo nos nossos dias, amados, e fazendo com que a nossa vida seja transformada. Ou seja, quando nós falamos que nós carregamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ah, Rabino, é porque eu sou crente, é porque eu tenho Yeshua. Não, não é por isso. É porque você é descendente do povo de Israel de sangue, porque o nosso Pai, os nossos patriarcas, nos deram essa bênção como um legado espiritual eterno. Será que você está conseguindo entender o que eu estou tentando te dizer? Aquela palavra profética mudou a vida daqueles homens e está mudando a nossa. Mas nós precisamos entender quem somos nós, onde estamos e para onde vamos. Obviamente que nós temos que entender isso. E quando os discípulos de Yeshua, aqui Pedro e depois o Tiago, no outro texto que eu te mostrei, estão anunciando as boas novas, o que são as boas novas? Essa palavra, em português, ela não foi traduzida, ela vem do termo grego chamado evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas. E quais são as boas novas, irmãos? O Messias veio, viveu entre nós, fez milagres, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra do Eterno. Estas são as boas novas. Não tem mais nada para anunciar do que isso. O resto é viver a palavra do Eterno. Mas a boa notícia é essa. E a maior notícia dentre essas, sabe qual é? É a que eu não te contei, mas eu vou te falar agora. Ele virá para nos buscar. Aleluia! Você está entendendo isso? Então tudo isso tem um peso muito grande para nós. Porque isso mostra para mim e para você quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Entendeu? Por quê? Porque nós somos judeus. Será que fica difícil para a gente entender isso? Será que fica complicado para a gente compreender essas verdades e caminhar dentro de uma obediência, dentro de uma estrutura, na qual nós vamos então falar assim: Senhor, eu quero te obedecer, Yeshua. Eu sei que o Senhor não aboliu nada, o Senhor não jogou nada fora, o Senhor quer que eu viva em obediência, me ajuda. Amados, coisas simples, mas que nós precisamos parar para cumprir. Obedecer. De vez em quando eu sou convidado a participar de alguns eventos, e é impressionante como a igreja, os pastores hoje, estão descobrindo que precisa obedecer. Eu estive num evento há uns meses atrás, e o pastor, ele foi traçando uma linha de raciocínio, e ele chegou num ponto em que ele começou a bater na obediência e falar sobre obediência. Eu olhava para minha esposa, né, para a Rebete e a Shira, e nós dois começamos a sorrir um para o outro. Ela falou assim: nossa, só tem mais de 30 anos que você fala disso, né? Eu falei: verdade. Irmãos, o dia que nós pararmos tudo, de picuinha, de encheção, de
mimimi. E nós descobrimos que nós somos uma família e que a gente precisa obedecer a Yeshua e andar todo mundo junto, nós vamos fazer uma revolução nesse mundo. Não sei se vai dar tempo, porque tem muita cabeça dura por aí. Mas se der tempo, nós vamos fazer uma revolução nesse mundo, que nós vamos nos unir. Eu, você, os nossos irmãos judeus, a casa de Israel, a nação de Israel. Quem poderá nos derrotar? Ninguém. Tudo isso por quê? Porque um homem, o nosso patriarca Jacó, resolveu, se permitiu ser usado pelo Espírito Santo e ser profeta. E a sua profecia mudou a vida daquelas pessoas e tem mudado a nossa vida até hoje. Que assim continue e que a palavra profética continue nos influenciando e nos abençoando em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.